Muito bem, galera, vamos a mais uma aula do site cesarfelipe.com.br. Nesta videoaula, nós vamos abordar o DFS. DFS significa Distributed File System, que é o sistema de arquivos distribuídos, tá? Então, para que vocês vejam como isso funciona, entenda o seguinte, tá? O nosso cenário. Aqui eu tenho o controlador de domínio, que está menor aqui, tá? Está diminuído. E tenho mais dois computadores virtuais. O File Server 1 está aqui. E o File Server 2, que é esse que eu nem loguei. Essas duas máquinas, elas só estão com endereço IP e nome configurados, tá? E o File Server 1, ele já está no domínio. E como toda máquina que ingressa em um domínio, se eu vier aqui no controlador domínio e ferramentas, usuários e computadores, eu vou ver que na unidade organizacional computers, está aqui constando o File Server 1. Essa unidade organizacional é a unidade organizacional padrão, onde todos os computadores vão parar assim que eles ingressam no domínio, tá ok? Eu vou deixar aqui essa máquina quieta aqui no canto, se precisar eu utilizo. Bom, é o seguinte, por que você usa o sistema de arquivos distribuídos? Você vai utilizar o sistema de arquivos distribuídos quando você quiser disponibilizar para os seus usuários da rede um caminho único para que eles acessem os compartilhamentos. Olha só o que eu estou falando agora. Os compartilhamentos que estão distribuídos entre computadores diferentes. Pelo seguinte, qual é o padrão? Está aqui o meu disco de sistema. Quando você compartilha uma pasta, deixa eu criar aqui uma pasta, vou chamar a pasta de teste. Quando você compartilha uma pasta, você disponibiliza aquela pasta para os outros usuários. E os usuários, eles têm que digitar o nome do computador seguido do nome do compartilhamento para poder acessar aquela pasta. Então veja aqui, eu criei uma pasta, botão direito, vou fazer de jeito fácil, tá? Botão direito na pasta, compartilhar com pessoas específicas, aqui, vou botar todos, adicionar, vou dar permissão de leitura e gravação, compartilhar, pronto, já está compartilhado. Então eu venho aqui no meu file server, por exemplo, aqui, desculpem, eu venho aqui no meu controlador domínio, vamos fingir que seja o computador de um cliente. Eu abro o executar e digito contrabarra, file server 01, contrabarra, teste, enter. Tá aqui, eu já acessei o compartilhamento. É lógico que, por se tratar de uma pasta vazia, eu não estou vendo nada, né? Mas se eu criar alguma coisa aqui, vou botar aqui texto de teste, ele vai aparecer aqui no compartilhamento. O problema é o seguinte, que quando você tem diversos compartilhamentos, eles vão aparecer aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Para que o usuário acesse, ele tem que pegar e tem que digitar isso daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Ele tem que digitar o nome do computador seguido do compartilhamento. Isso significa que se você tiver compartilhamentos corporativos espalhados em 2 ou 3 computadores, você vai ter que saber o nome do computador e o nome do compartilhamento. É lógico que para a galera de TI isso daí é fácil, mas para o usuário final isso daí é terrível. Sem contar que, se esse HD aqui, C, nesse caso, se o HD C pifar, o compartilhamento também
vai rodar, né? Os arquivos vão ser perdidos, tá ok? Então, quando você usa o sistema distribuído de arquivos, fora você ter um único acesso para computadores diferentes, né? Um único acesso para compartilhamento em computadores diferentes, você ainda tem a réplica de arquivos, ou seja, arquivos que tem em um disco em um compartilhamento automaticamente passam para o outro. Dessa forma, se o HD de um deles queimar ou se o sistema operacional se tornar indisponível, os usuários, de forma transparente, eles vão ser direcionados para o outro compartilhamento que ainda está funcionando. Então, veja só. Como é que funciona isso? Primeiro passo, deixa eu falar para vocês o modo que eu julgo ser o certo. Para um servidor de arquivos, o correto é você ter um disco para o sistema operacional e um outro disco dedicado exclusivamente para o armazenamento destes arquivos. Nesse caso, então, tá? Você adiciona um outro disco no seu sistema operacional e, às vezes, é necessário você seguir os seguintes passos, tá? Eu vou abrir aqui no meu File Server 1, que é o meu servidor de arquivos 1, o Windows Explorer. Veja, eu só tenho um disco. No entanto, essa máquina virtual tem 2 discos. Para você gerenciar os discos do seu sistema operacional, você segue os seguintes passos. Abra o executar e digite disk mgmt.msc e dê um enter. Esse disk mgmt significa Disk Management, ou seja, gerenciamento de disco. .msc de Microsoft Console. Dá OK. Você vai abrir a interface e veja aqui que ele já encontrou que tem um disco. Eu não vou falar a respeito aqui das partições MBR GPT, tá? Mas saibam que os tipos de particionamento GPT, eles vêm para suceder, ou seja, para substituir os tipos de file system MBR. Vou dar OK. Inicializei o disco. Está aqui, disco 1. Não alocado, vou clicar com o botão direito. Novo volume simples. Avançar. Vou usar o tamanho todo disponível dele, 40 GB, avanço. Letra. Para padronizar, eu vou botar aqui letra Z. E vou avançar. Aqui no nome eu vou botar DFS. Afinal de contas, esse disco é dedicado para DFS. O nome não importa, tá? Mas por uma questão de organização e de padronização, eu estou fazendo assim. Vou avançar e concluir. Pronto, ele está formatando e aí agora eu vejo aqui no meu Windows Explorer que eu já tenho uma unidade Z chamada DFS, que é claro, está vazia. Olha só, galera, o que é que eu fiz até agora? Eu apenas preparei o disco, tá? Então, agora eu venho aqui no meu servidor 2, ele nem no domínio está ainda, tá? Eu vou adicionar ele ao domínio, só para que você veja como é que o controlador de domínio se comporta. Afinal de contas, o DFS ele funciona melhor quando ele está integrado a um domínio. Para você instalar, para você adicionar um computador, né, um Windows Server no domínio, basta você vir em servidor local. Veja que ele já está com o nome File Server, ele já está com IP e tudo, então só basta eu mudar o grupo de trabalho para domínio. Eu clico aqui em Workgroup, clico em Alterar, Domínio e coloco aqui gasol.com.br. Lembrando que para que o computador possa ingressar no domínio, ele tem que saber o nome de um servidor DNS para poder resolver o nome do domínio, tá ok? Vou dar OK. Vou digitar o nome de uma conta de usuário com permissão para ingressar computadores no domínio. Então, aqui administrador,
a senha do administrador do domínio Gasol, ok. Pronto, está aqui, bem-vindo ao domínio Gasol, ok, ok, e fecho. Aí ele vai reiniciar, vou apertar em reiniciar, ok. Olha só, quando um computador, seja o Windows 7, o Windows 8, ou seja um computador com sistema operacional servidor, ingressa no domínio, vamos ir aqui de novo no nosso controlador de domínio. Ferramentas, usuários e computadores. Aqui, File Server 1 e File Server 2, que acabou de ingressar no domínio aqui na unidade organizacional Computers. Pronto, está aqui já. Então, agora ele já ingressou no domínio. Eu vou fazer nele a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou preparar o disco dele. Então, administrador e a senha do administrador do domínio. Tá aí, ele está reiniciando. Pronto, então vamos lá, vamos preparar o disco desse daqui também. Eu vou abrir o executar, vou digitar disk mgmt.msc, enter. Ele vai mostrar os discos, os novos discos disponíveis. Veja que esse daqui já tem 3. Eu posso iniciar os 3, não tem problema. Iniciar é uma coisa e utilizar é outra, né? Então, vou iniciar os 3, ok. Pronto, posso escolher qualquer um desses. Eu vou escolher aqui o primeiro, botão direito, novo volume simples, avançar. Vou utilizar o tamanho dele inteiro, avançar. Vou botar ele também na letra Z, avanço. Vou definir o nome dele para DFS, assim como eu fiz no outro. Lembrando que não é obrigatório nem ter nome, nem é obrigatório usar a mesma letra, nem é obrigatório ter nome, inclusive. Tá? Então, avanço e concluo. Obviamente, se eu abrir aqui o Windows Explorer, eu verei que agora eu tenho uma unidade Z. Ele está terminando a formatação. Aqui, já terminou a formatação. Daqui a pouco a unidade aparece aqui. Vamos deixar ele ter a vontade de mostrar. Bom, enquanto o Windows se decide, vamos ver como é que a gente faz agora para instalar a função DFS. Lembrando que instalar uma função no servidor é diferente de configurar, tá bom? Sempre que você instala uma função, depois é necessário você configurar, ou seja, informar ao sistema operacional como ela deve funcionar. Nessa videoaula, nós vamos ver essa parte de preparação e a instalação. Na videoaula seguinte, a gente vai ver a configuração. Tá? Então, para você instalar, você pode clicar aqui em Gerenciar, adicionar funções e recursos. Próximo. Instalação baseada em função ou recurso. Próximo. Aqui aperto em próximo de novo. E agora aqui eu expando serviço de arquivos. Eu expando serviço de arquivo iSCSI. E aqui eu marco o namespace DFS. Ele vai me mostrar essa tela onde ele mostra as dependências para que esse serviço funcione. Eu aperto em adicionar recursos. E é o seguinte, galera, o namespace DFS ele serve para disponibilizar ao usuário um caminho único para acessar compartilhamentos em computadores diferentes. Agora, se eu quiser que esses compartilhamentos em computadores diferentes repliquem os arquivos entre si, já para criar uma redundância, então eu pego e marco aqui o replicação DFS. Aperto em próximo, próximo, e instalo. Aí você está com a seguinte dúvida na cabeça: pô, mas por que 2 file servers?
Por quê? Existem alguns serviços de rede, assim como o DNS, o DHCP, em alguns casos é claro, controlador de domínio e servidor de arquivo, que devem ter redundância, tá? São serviços que devem ser redundantes, ou seja, você tem que ter 2 ou 3. Por quê? Se um pifar, se um parar de funcionar, o computador queimar, um vírus pegar aquele computador, você tem o outro para substituir o serviço. Assim você não impacta na operação rotineira da sua rede, tá? Então, aqui no servidor 2 eu vou fazer a mesma coisa. Vou apertar em gerenciar, adicionar funções e recursos, próximo, próximo, próximo mais uma vez. Vou expandir serviços de arquivo e iSCSI, vou expandir aqui também e vou marcar namespace DFS, adicionar recursos e vou marcar aqui a replicação. Próximo, próximo, instalar. Vamos voltar aqui para o outro. Aqui ele já terminou a instalação. Vou apertar aqui em fechar. E veja só, assim que você termina a instalação de uma função ou recurso, na maioria das vezes, tá? Não são todas, na maioria das vezes, você vai ter disponibilizado aqui em ferramentas a opção de gerenciamento DFS. Vou clicar, ele vai abrir. Está aqui. Observem que o console de configuração do DFS está vazio. Ó, aqui. Não tem namespace, nenhum namespace e não tem nenhum grupo de replicação. Foi aquilo que eu expliquei. Você instalar uma função é uma coisa. Configurar ela é outra coisa. Nós apenas instalamos. Eu vou voltar aqui no outro. Ele está fazendo aqui também a instalação, ele ainda está terminando. E é o seguinte, relembrando que nós fizemos, nós instalamos o Windows Server 2012, né? Vocês não viram, mas eles foram instalados. Defini nome para os computadores, defini endereço IP, preparei os discos usando o comando diskmg.mt.msc, dei OK. Inicializei os novos discos para que o sistema operacional pudesse enxergar. Está aqui. Criei uma partição única com o nome DFS na letra Z, para cá, para este computador. E aí, ele apareceu aqui no Windows Explorer, está aqui. Vim no outro computador aqui, ele já terminou a instalação, fechar. Fiz a mesma coisa, né? diskmgmt.msc, inicializei os 3 discos, mas, no entanto, eu utilizei apenas um disco. Mesmo esquema que eu fiz no outro. Vamos ver se ele já está mostrando aqui a unidade Z. Ainda não está mostrando. Talvez seja necessário reiniciar o computador. É anormal esse comportamento, tá? Aqui o disco está online, eu vou deixar ele offline e agora eu vou ligar ele de novo para ver se o sistema operacional vai entender que ele está disponível. Ah, ele está aqui sem letra, então vamos adicionar uma letra para ele. Botão direito, alterar letra. Não, até que a letra está aparecendo aqui, né? Então, realmente o sistema operacional pronto, agora ele está enxergando aqui. Pronto, então foi isso que nós fizemos. Eu vou parar esta videoaula por aqui. Na próxima videoaula, nós vamos ver como é que faz a configuração do serviço DFS e como é que faz para ele funcionar adequadamente. Lembrando o seguinte, você pode estar pensando, eu não tenho um segundo disco aqui. Não tenho segundo disco aqui, eu só tenho um disco. Eu posso utilizar a minha unidade C, que é do sistema operacional, para fazer o DFS? Sinceramente, nem pense em fazer isso. Por quê? Como os usuários eles ficam jogando arquivos ali dentro, que são arquivos que eles produzem durante o expediente de trabalho,
Se o seu sistema operacional, se o disco do seu sistema operacional encher e ficar sem espaço livre, o seu sistema operacional vai travar, consequentemente, o computador vai ficar indisponível e o serviço também. Tá? Então, eu paro essa videoaula por aqui e agora vamos à próxima videoaula, onde você vai ver a configuração do DFS.